E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no Brasil, no meu canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a Fórmula V no Brasil, um campeonatinho top para quem está começando no automobilismo, quem está saindo do kart. Eu acho que vocês vão curtir demais esse vídeo aqui, porque a Fórmula V tem muita história. Estou aqui com o Flávio, que hoje cuida da... Prazer em conhecê-lo, Flávio. Obrigado pelo seu tempo aqui hoje. Vamos falar para essa galera aqui. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, porque eu acho que ele vai ficar um pouco longo, porque tem muita informação para vocês aqui, informação top. Vamos falar primeiro sobre a história da Fórmula V, como tudo começou, como ela voltou hoje para o Brasil. Depois vamos falar sobre o carro, fora e dentro, motor, freio, toda a parte técnica do carro. E por último, vamos falar como eles podem participar, o que eles precisam, quais os campeonatos, as categorias, aonde corre, tudo isso. Fechado? Então vamos lá. Eu acho que a primeira pergunta é Fórmula V. Tem uma história enorme, né? Não só no Brasil, mas acho que internacionalmente também. Isso, ela é uma categoria mundial, né? Ela tem 14 países, o forte, Estados Unidos e Canadá, Brasil, Austrália é forte também. E é uma categoria que vai completar esse ano 60 anos. 60 anos. E a gente veio para o Brasil, a categoria veio para o Brasil em 67. Um dos idealizadores foi o Sim, os irmãos Fittipaldi. Eles construíram a maior parte dos carros, 52 na época. E a categoria foi se consolidando, depois foi criada a Super V, que o Nelson Piquet andou. Na categoria Fórmula V andou o Emerson Fittipaldi, o José Carlos Patti, o Moco, o nosso saudoso Moco. Foi uma categoria que trouxe para o automobilismo alguns nomes, grandes nomes. É uma categoria escola. Na Europa, o Niki Lauda foi um dos pilotos que começaram na Fórmula V, grande piloto. Então, é uma categoria escola que trouxe bastante gente para o automobilismo e pessoas que despontaram na Fórmula 1. Só para a galera jovem que está assistindo aí, a Fórmula V, ela hoje seria o quê? Ela seria equivalente a uma F2, uma F3? Não, ela é uma F... um degrau depois do kart. Degrau depois do kart. Depois da Fórmula V, aí a gente tem outras categorias e depois tem a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e a Fórmula 1. Hoje a FIA padronizou da Fórmula 4 até a Fórmula 2 há um padrão que a FIA criou, que são modelos de carros homologados, com motorização específica para aqueles carros. Então, você tem hoje, depois do kart, você vem para a Fórmula V, depois vai para outras categorias de monoposto, depois Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Então a Fórmula V ela veio como o seu primeiro carro depois do kart. Sim, o primeiro carro seria o F4 de hoje, então. A gente brinca muito que o piloto que sai do kart, ele tem que começar aqui. Inclusive até para colocar marcha e tudo mais. Apesar de ser um carro com pneu radial, ele é um carro que chega em Interlagos a 200 por hora. Nosso recorde é 208. 208 km por hora. Um carro que a motorização é standard, não tem nenhum nenhuma preparação. Então, é um carro que você consegue aprender, não tem apêndice aerodinâmico, não tem aerofólio, não tem spoiler, não tem nada, não tem pneu slick, então é no braço, é para você aprender e depois galgar outras categorias. É um carro lisão para você aprender a técnica, trabalhar a sua técnica e sair daqui fera. Esse é o objetivo. Para você ter uma ideia, na Fórmula V atual, a gente tem o filho do Valdeno, o Natan, que saiu, o Pedrinho Aguiar, que está na Porsche. Ele começou com a gente, começou com a gente. O Vinícius que andou de Stocklight. Então, são pilotos que chegaram, não tinham corrido anteriormente, alguns tinham corrido de kart, e depois da Fórmula V conseguiram ir para outras categorias, que é o que a gente deseja e torce, né? Isso aqui é uma categoria de passagem, é uma escola. E aí depois a gente sabe que o piloto vai, se Deus quiser, para outras conquistas, outras vitórias. Sim, legal. Voltando lá para o passado. Vamos lá. Quem que andou aqui? Vamos lá. O Wilson Fittipaldi, na verdade, ele era o irmão do. Ele é o irmão do Wilson Fittipaldi, que criou a Copersumo, foi a única equipe brasileira de Fórmula 1. São pessoas do automobilismo nacional que a gente tem que dar muito valor. Muita gente não lembra dos irmãos Fittipaldi, mas não só na Fórmula 1, eles criaram muitas coisas. Pioneiros brasileiros.
kart, eles tiveram fábrica de kart, fábrica de volante e culminaram com a Fórmula 1, com a equipe Copersucar. Então, são pioneiros e lá atrás, em 64, eles começaram a construir, em 67 fizeram a primeira categoria, a primeira prova com os carros, que era o Fit V, que a gente chamava. Fit V chamava? Fit V. Tinham outros carros de Fórmula V, mas a maioria do grid era do Fit V. E por essa categoria no Brasil, naquela época, passou Ingo Hoffmann, passou os irmãos Fittipaldi, o Mocco, alguns pilotos tradicionais da época passaram também na Fórmula V e eu falei do Emerson, o Emerson já foi da Super V. Então houve uma categoria chamada Super V. E aí o Emerson, o Nelson foi o piloto da Super V. O Nelson andou nesse carro também, na Fórmula V? Não, na Super V. Na Super V. Super V. A Super V ela já era um pouco mais elaborada, tinha asa, tinha aerofólio, foi uma evolução da pneu slick, era bem diferente do Fit V, que o Fit V era um carro baixinho, sem os apêndices. Não, o Super V já era um carro mais um carro de Fórmula. Ele era o último carro antes da Fórmula 1? Não. Tinha vários. Então ele era um próximo F3 de hoje? Não, um pouco menos. Menos. O carro de Fórmula 3, até para o pessoal entender, hoje a gente tem alguns carros que é da antiga Fórmula 3 no Brasil, que hoje não pode ser chamado de Fórmula 3 porque existe um padrão FIA, esses carros já não estão dentro do padrão. Mas os carros que corriam na F3 Brasil eram carros super tecnológicos, com uma potência maravilhosa, ou seja, é um carro que até hoje se você olha lá em Interlagos o carro andando, é um super carro, é um canhão, baita de um carro, para não falar puta de um carro. É um baita de um carro. Então, o Super V não chegava no Fórmula 3, era a próxima categoria. Um pouco antecipado. Mas, por exemplo, naquele tempo você tinha a Fórmula Ford, você começava na Fórmula Ford, tinha a Super V, tinha depois... É que a gente fala, houve muitas mudanças, né? Então, depois que saiu a Fórmula Ford, saiu a Super V, aí entrou a Fórmula do Massa, o pessoal a Fórmula Chevrolet, a Fórmula Renault, existiram várias categorias. Formas, né? E aí essa categoria ela acabou ficando, né? Ela acabou desaparecendo porque essas novas categorias vieram. Aí a Fórmula 1 já evoluiu muito por causa de aerodinâmica, essas coisas. Na verdade, a Fórmula V, depois que os irmãos Fittipaldi foram para a Europa, depois que foi criada a Super V, ela ficou ela foi sumindo. Né? E aí, em 2011, o engenheiro de São Paulo, Roberto Zolino, falou, vamos fazer que isso daí era uma categoria escola, era uma categoria maravilhosa. Então ele recriou. Então em 2011 volta a Fórmula V. Volta a Fórmula V, isso aqui, já com esse layout que a gente tem aqui. Porque os carros do Emerson eram mais baixos, você vê a comparação, é bem diferente. Então o Zolino, na hora que voltou, recriou a categoria em 2011, ele já fez algumas alterações, claro, evolução, né? Imagina, de 67 para cá, a evolução é grande. Mas, por exemplo, houve a manutenção da suspensão de Fusca, da suspensão dianteira do Fusca, algumas coisas ele manteve a história, aquela característica da Fórmula V de antigamente. Então ele quis recriar, manter no máximo possível da originalidade da categoria, mas ao mesmo tempo modernizar as partes que precisavam modernizar por questão de segurança e tudo isso. Ele precisava montar um carro mantendo as características iniciais, mas com a segurança e a tecnologia de hoje. Ou seja, esse carro ele tem uma injeção eletrônica, a gente tem um mapeamento de telemetria, tudo isso não tinha. Então são detalhes que a gente está colocando. E em 2016, se não me falha a memória, a gente criou essa suspensão que foi o Dívila que criou a Copersucar. O Wilson veio para nós. E o Wilson era o nosso consultor técnico, e ele trouxe o Dívila para fazer a suspensão traseira. Então foi uma melhoria da suspensão traseira, o Dívila que fez. Eu acho que a gente já chegou no final de contar um pouco da história da Fórmula V para vocês. Vamos agora falar um pouco sobre o carro. Essa galera, a gente já começou, a gente já entrou no carro, né, falando de algumas partes do carro, da modernização. Agora vamos entrar no carro. Vamos lá?